Sejam bem-vindos ao 41º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, sempre por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Você já participou da jornada do discipulado? Você sabe o que é discipulado? A sua igreja ela tem a cultura do discipulado? Bom, nós vivemos em dias em que a correria, os métodos e as estruturas muitas vezes tomam lugar daquilo que é mais essencial, que é o cuidado das pessoas. O discipulado é o caminho que Jesus nos deixou para formar vidas, não apenas frequentadores. É no caminhar lado a lado, na escuta, na correção em amor e no ensino prático da palavra de Deus, que a fé se torna viva, real e transformadora. Resgatar a cultura do discipulado é voltar ao modelo do nosso mestre, onde cada encontro é uma oportunidade de crescimento, cada relacionamento é um campo fértil para manifestar a graça de Cristo e cada discípulo é chamado a ser instrumento de edificação na vida do outro. Mais do que uma estratégia, o discipulado é um estilo de vida que reflete o coração da missão de Deus. Agora, será que não é tempo de voltarmos a olhar nos olhos, caminhar juntos e discipular como Jesus nos ensinou? Bom, o episódio de hoje nós vamos mergulhar no tema Resgatando a Cultura do Discipulado. Para essa conversa, recebo à mesa o pastor Clésio Pontes, pastor da Igreja Batista de Boas Novas, lá de Jundiaí, e vai ser uma conversa sobre como o discipulado pode transformar vidas, revitalizar igrejas e nos levar à verdadeira maturidade cristã. Então, pastor Clésio, é uma alegria ter você aqui, seja bem-vindo a esse podcast, sinta-se à vontade. Obrigado, Daniel. Que bom estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante, tão relevante para a igreja nos dias de hoje. Maravilha. Antes da gente começar o bate-papo, eu quero pedir para você, se você já está nos acompanhando, se inscreva aí no canal, deixa seu like, vai comentando, porque isso ajuda a impulsionar o conteúdo desse episódio. Outra coisa, eu gostaria de agradecer também ao Instituto OPDO, que tem nos cedido o espaço e nos abençoado para que esse podcast possa ser melhor produzido e que chegue também com mais qualidade. Vou deixar as redes sociais do Instituto OPDO aqui na descrição do podcast para você acessar, conhecer o Instituto, ver os seus trabalhos. Eu tenho certeza que se você se identificar com os trabalhos deles, você vai ser muito abençoado. Bom, vamos lá. Pastor Clésio, eu pergunto para todo mundo, antes da gente entrar no assunto para valer, é a respeito do chamado. Deus chama pessoas para diversas áreas da vida cristã, para exercer a sua missão, seja para o ministério pastoral ou até fora do ministério em outras áreas. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. No seu caso, assim, de forma bem resumida, assim, como é que você descobriu o seu chamado pastoral? Então, Daniel, eu comecei a minha vida cristã cedo, com meus pais se converteram e eu tinha apenas 1 ano de idade, fui criado dentro da igreja. Então, sempre amei as coisas de Deus, no sentido de ver aquilo que os meus pais faziam. E eu comecei a pensar no ministério bem cedo, porém não era nem pastoral necessariamente. Eu comecei na vida missionária. Então, bem cedo a gente teve o chamado ministerial para trabalhar com missões indígenas. Então, a gente tinha 18 para 19 anos. Aí já me engajei na área de treinamento, fui fazer o curso missionário com a Missão Novas Tribos do Brasil e me formei lá e me tornei missionário da Novas Tribos por quase 20 anos. E a vida pastoral foi interessante. Você fala, qual foi o seu chamado? Eu fui conduzido. Ou seja, eu nunca imaginava estar no pastorado como eu estou hoje. Eu vim para um período de licença ministerial
do trabalho missionário, com maior vontade de voltar, eu e minha esposa. E aí Deus foi conduzindo a gente para ficar na igreja, estar ali na igreja onde eu estou até hoje. E assim, então você vai falar, qual foi o chamado pastoral? Então, se você nunca ouviu isso, eu fui conduzido ao pastorado. É interessante você falar isso, né? Aí você vê a soberania de Deus, Com né? certeza. Porque você vê como Deus vai conduzindo, vai abrindo a porta, na hora que você vê, você já está lá no meio, exercendo a missão de Deus em uma área que talvez, se você parar e olhar para trás, nossa, eu nunca imaginei estar vivendo isso, né? Não, exatamente isso que você falou, porque quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus. Porque como que ele conduziu assim, desse jeito? Porque quando você está no processo, andando, você está indo, mas depois você vê, realmente foi Deus quem fez isso aqui. Legal. E já são quantos anos de ministério? Então, eu comecei com pastor auxiliar, em 2008. Agora, pastor da Igreja Batista Boas Novas, titular da igreja, desde janeiro de 2013. Legal. E do seu chamado como missionário ali, de sua atuação como missionário até os dias de hoje, já são... mais de 30 anos. Eu fui para o seminário em 87, me tornei missionário da Novas Tribos no ano de 90. Então já são quase 40 anos aí de ministério. Com certeza. Legal. E aí, nessa jornada toda, em que momento do seu ministério você parou, olhou para o cenário que estava à sua volta e você despertou para a necessidade, preciso investir tempo em discipulado? Como é que surgiu em você essa convicção de que você precisava resgatar essa cultura do discipulado? Então, eu estava já na igreja, né? Apesar que quando eu trabalhava no seminário, a gente acabava fazendo discipulado sem entender muita coisa, discipulando os alunos lá naqueles anos que a gente ficou lá. Agora, quando eu estava na igreja, a Boas Novas estava num processo não muito bom em 2013. E a gente fez a pergunta, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça aqui? Então, eu creio que começou tudo com um período de oração. 2013 foi um ano que eu mais apanhei no sentido de saber o que eu faço. Os irmãos vinham para mim perguntar, pastor, o que o senhor vai fazer? E a gente começou a orar. E aí, alguns irmãos começaram a se juntar conosco nesta oração. E foi nesse período de 2013 que a gente orando, nós conhecemos, o Josué Campanha já era conhecido de alguns irmãos da igreja, eu conhecia quando eu era bem adolescente, e a gente começou a orar e descobrimos que o Campanha tinha um ministério chamado Envisionar, e fomos atrás dele. Aí foi todo um processo de revitalização da igreja, e é impressionante, porque quando nós fizemos o trabalho com o Campanha não falou assim, vocês têm que fazer discipulado. Não. Ele, na realidade, ele foi descobrindo, e a gente foi descobrindo algo que Deus tinha para nós. Oração e conversando, ele falando, fazendo perguntas para nós, a gente descobrindo como que estava a igreja, o que a gente precisava para sair daquilo que a gente estava. Então, depois a gente começou uma consultoria com ele em março de 2014. Exatamente um ano. Março de 2015 terminamos a consultoria, não que acabou a mentoria, ele mentorar a gente, mas aí a partir de março de 2015 a gente começa um processo de mudança de cultura, né? Uma cultura de discipulado. Legal. É interessante você falar isso. Uma das coisas que eu percebo é que o despertamento do discipulado em muitos líderes, ela não vem assim... É um processo que, de repente, você vê a necessidade de estar mais próximo das pessoas e conduzi-las à maturidade cristã. Mas só fazer um acréscimo? Pode. Eu creio que talvez pastores que estão ouvindo a gente ficam pensando sobre isso, mas às vezes chega num momento da igreja, como eu estava perguntando para mim, Senhor, o que o senhor quer que eu faça aqui? Qual é nós estamos num momento aqui, para onde eu vou? Eu vou para cá, vou para lá. E a palavra discipulado não passava na nossa mente. Por quê? Porque a palavra discipulado discípulo é uma palavra comum no meio cristão. Então, você é discípulo de Jesus, todo mundo vai dizer, sim, lógico que eu sou. Mas às vezes não entende nem o conceito dele. Exato. Então, a gente foi realmente
num período em que a igreja estava num período nada bom. É interessante isso, porque eu acho que essa pergunta está na mente de muita gente, né? E a palavra discipulado, ela passa assim despercebida de fato. Quando você teve esse clique, vou mudar a igreja para uma cultura de discipulado, como é que era a dinâmica antes de você ter esse despertamento para o discipulado? Que passos que você precisou dar para introduzir essa dinâmica para dentro da comunidade? Você está falando como estava a igreja, é isso? Isso. Ok. A igreja estava num processo de... Quando eu falo decadência, não é moral, espiritual. É assim, ela estava estagnada, o processo de crescimento dela... Platô. Ficou ali. E a gente perguntando, Senhor, o que está acontecendo? O que a gente precisa fazer? Aí, nas conversas com Josué Campanha, a gente começou a pensar sobre o assunto. E eu vou dizer para você, Daniel, e para todos que estão ouvindo, não foi uma coisa, vamos planejar, vamos fazer isso aqui. E o que eu tenho percebido, porque eu tenho conversado com muitos pastores, ontem mesmo, anteontem eu conversei com um pastor de Minas Gerais, sobre discipulado, que ele assistiu o meu podcast, quis conversar comigo. Eu tenho percebido que a maneira que Deus age em cada local pode ser diferente para o mesmo propósito. Lá, como que Deus fez? A gente começou primeiro, discipulado é isso. A gente começou a ganhar a visão do discipulado. O que eu comecei a fazer? Com a igreja. De novo, eu fiz isso sem dizer, não vou fazer isso para produzir. Não, eu não tinha. Como o discipulado chegou no meu coração de uma maneira muito forte, eu comecei a pregar. Eu comecei a ensinar. Eu comecei a pregar, fazer série de mensagens. Às vezes a mensagem não tinha a ver o foco do discipulado, mas tinha um ponto lá que eu podia falar sobre ele. Então, eu falava sobre o discipulado. Então, eu comecei a ensinar, irmão. Até hoje, se você for na minha igreja e perguntar para qualquer líder da minha igreja, qualquer líder, numa reunião, você perguntar para qualquer líder, o que o pastor fala em reuniões? Pode ser reunião de um ministério, de todo o ministério. Eu vou falar de muita coisa, mas eu vou falar de discipulado. Legal. Então, não foi um momento que você falou assim, pessoal, agora nós vamos fazer discipulado. Não, você foi introduzindo com calma. E eu vou dizer, porque pode ser que tenha pessoas pensando assim, foi uma coisa de Deus. Por quê? Porque quando chegou o ponto de a igreja abraçar, não era uma visão pastoral. Se tornou a visão da igreja. Se eu sair da Boas Novas hoje, um grupo da igreja lá, se receber outro pastor e falar assim, não, a gente vai fazer outra coisa, ele vai sair correndo. Por quê? Porque passou a não ser minha só. Passou a ser a missão, a essência da igreja. Legal. Provocar mudanças na igreja, muitas vezes, não é fácil. Tem sempre uma turminha que resiste mais, tem outra que quer que você acelera, tem outra que quer, deixa tudo como é que tá. Então, assim, eu imagino que também são momentos que você encara alguns desafios para gerar essa transformação. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse início e como é que você teve que lidar com as expectativas, resistências e até medos da comunidade nesse processo? Você pode colocar medos meus também. Estou falando sério, muito, porque eu estava mexendo com uma igreja. A minha igreja vai fazer esse ano 84 anos. Então, naquela época, tinha 74, né? Exatamente esse ano são 10 anos de uma mudança de cultura. Então, você imagina, uma igreja histórica, uma igreja estabelecida em termos de instituição, membros quase que fundadores, não tinha membros mais fundadores, mas membros quase que fundadores que estão lá. Hoje eu tenho membros que estão há 60 anos na igreja, né? Ela está quase 70 anos. Então, você pode imaginar quando isso acontece, você está lidando com... E eu sou prata da casa. Quando meus pais se converteram, eu cheguei lá, eu tinha 1 ano de idade, então me pegaram no colo. Agora, chega eu aqui para aqueles irmãos experientes, e dizer, olha, nós vamos fazer de ferro para pastor. Peraí, você é criança aqui. Então, até mesmo esse processo não foi uma coisa muito simples, foi um processo. Agora, deixa eu dizer uma coisa. É o que eu estou vivendo hoje. A questão de discipulado, você vai ter que fazer uma coisa constante. Desafios, pessoas falando, não era bem isso, não precisa disso. Você sempre vai ter.
o processo de mudança, você tem uma coisa muito grande. Porque até mesmo eu tive um grupo que estava trabalhando comigo, esse grupo estava com medo. Mas como vai ser? Quando eu falei para eles, agora vocês vão começar a discipular. Não, a gente não, pastor, a gente não sabe fazer isso. Então, foi um processo de enfrentar medos de pessoas experientes, pessoas que estavam lá há tempo. O que me ajudou é que eu convidei pessoas, formei um grupo de trabalho, não só de liderança, gente de liderança, mas eu peguei pessoas influentes. Né? Eu sabia que esse aqui é influente nos jovens, aquele lá nos adolescentes, aquele na maturidade. Trouxe perto e a gente começou a conversar sobre o assunto. Esse grupo ganhou a visão, me ajudou a enfrentar os desafios, mas não são poucos. Então você começou o trabalho ali, basicamente, com o núcleo da liderança. Quando você fala núcleo, porque tem alguns, mas Sim, não eram todos. Da liderança não eram todos. A gente começou com pessoas que eu percebi, esses aqui vão me ajudar a influenciar. Legal. Agora, tudo isso tem um processo, você falou que você trabalhou com eles até que eles entendessem a cultura, a necessidade. Quando a igreja entendeu que esse era o caminho, que mudanças que você percebeu que foram significativas para a vida da igreja? Uma das mudanças que ocorreu é que pessoas começaram, antes de entrar, porque eu comecei com esse grupo, eram 12, não tem nada nem a favor nem contra, não quero falar sobre esse movimento de 12, não é isso? Mas eram 12, o que deu, foi o número que acabou acontecendo. Depois virou 11, porque um mudou para o interior de São Paulo, por causa da vida dele, e ficamos em 11. Então, quando eu comecei, porque eles perguntaram, pastor, como que a gente vai fazer? Falaram, vamos começar entre nós. A gente vai começar a fazer um discipulado entre nós. Vamos. Então, eu comecei o processo de discipulado com esse grupo, que foi uma benção, foi fantástico. Então, quando eu comecei e aí a igreja começou, porque eu pregava sobre o assunto. A igreja sabia que eu estava toda semana, no mesmo dia, reunindo com aquele grupo. Começaram a perguntar, pastor, o que o senhor está fazendo? O que está acontecendo? Porque foram, com esse grupo, foram 6, 7 meses, a gente reunindo sem contar muita coisa para ninguém. E aí, o que está acontecendo lá? Aí a gente começava a compartilhar. Então, a igreja começou a ficar curiosa do que estava acontecendo. Quando começaram a ver os resultados nas vidas das pessoas que estavam, porque esse grupo multiplicou, eu tinha 11, viraram 22. Sim. Ou um pouco mais, porque alguns eram casais. Então, 22. Aí, para começar a aumentar o número. Aí de 22 foi para 44. Aí quando estava esse grupo aumentando de pessoas assim, tinha gente que vinha atrás da gente. Pastor, eu também quero. Eu também quero esse negócio para mim aqui. Eu estou vendo aqui o que está acontecendo. As pessoas começaram a olhar a vida cristã diferente de apenas de frequentar a igreja. Legal. É isso. Eu não sou cristão porque eu frequento a igreja. Legal. Quando você olha a cultura da sua igreja ali em 2012, 13, que você parou e falou assim, o que eu faço com esse povo? E você olha para a cultura da igreja hoje, 2025. Qual foi o maior impacto que você viu na cultura da igreja? Então, vamos lá. Você falou de 10 anos, mudança de lá para cá. Então, começando lá no início, estava num processo extremamente engajados, né? Como eu estava dizendo, por isso que a visão de discipulado não é uma coisa que você ganha agora, estou bem. Não, você tem que manter, você tem que fomentar no bom sentido, incentivar, continuar falando, mostrando a importância. Porque facilmente a igreja pode perder e depois talvez no processo a gente explica como foi. Mas quando você olha para a igreja daquela época e a igreja de hoje, uma das coisas que foram fundamentais é que a igreja começou a perceber que as atividades necessariamente não são as coisas mais importantes da igreja. As coisas mais importantes da igreja são transformações de vida. Ou seja, não é um cristão que está engajado em um monte de ministério, olha aquele cristão, você pode contar com ele, que ele está em todo lugar. Não. Mas é o cristão que está sendo transformado. Ele é o melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário, melhor cidadão, no ambiente onde ele vive. Essa é a coisa mais importante. Maravilha. Olha só, você passou pelas crises, como é que implementou, transformações que aconteceu, os resultados
que aconteceram dentro da igreja. Agora fica a pergunta, na sua visão, o que é de fato o discipulado, então, bíblico e por que ele é essencial para a maturidade cristã? Vou fazer uma definição extremamente simples, Daniel. Discipulado bíblico é quando a gente leva a pessoa a viver Cristo na vida dele. Quem é Cristo para você? Se eu estou fazendo alguma coisa do que Cristo quer que eu faça. Esse é o discipulado bíblico. Ou seja, não é o pastor, eu não sou a referência, não é um membro, ainda que a gente pode usar exemplos dentro da história da igreja, porém, ser discípulo de Jesus é imitar a Cristo. Se a pessoa estiver imitando a Cristo, está muito bem. Então, a maturidade levou exatamente isso. Eu vou contar só um caso que eu vivi. Uma vez eu estava conversando com uma jovem, porque eu faço isso de vez em quando, aliás, de vez em sempre, na igreja. Eu pergunto pessoas que estão no processo de discipulado, pergunto, e aí, como que está indo? Então, eu conversei com uma jovem, ela no corredor da igreja, não foi marcado, nada, corredor. Você está no discipulado? Estou, pastor. E aí, como está? Pastor, está uma benção. Por que você disse que está uma benção? Fazendo muita diferença na minha vida. E eu perguntei para ela, como que você pode provar que está fazendo diferença na sua vida? Ela olhou para mim e disse assim, não sou eu que provo. Eu moro com a minha avó. A minha avó me disse, coisas estão acontecendo na tua vida. Está mudando. O namorado dela disse, mas o namorado dela não estava no discipulado ainda. O namorado dela disse, você está mudando. Ou seja, as pessoas começaram a ver naquelas pessoas que estavam no processo de discipulado que algumas mudanças significativas e importantes estavam acontecendo. Que maravilha. E olhando para tudo isso, como é que você considera isso, então, essencial para gerar maturidade cristã? É possível chegar à maturidade sem discipulado, ou discipulado é, de fato, parte desse processo? Não há dúvida. É possível? Não, não é possível maturidade sem a pessoa pensar ou viver o discipulado. Porque se a maturidade é levar a gente à estatura de Cristo, como que eu vou fazer isso se eu não quero ser discípulo dele, ser parecido com ele? Não dá. Maravilha. Bom, eu imagino assim que quando a gente fala em discipulado, muitas igrejas falam que faz discipulado, mas de fato, na prática, não está dentro da sua cultura. Alguns vão perguntar assim, mas você faz? Faço, tem escola bíblica, tem pregação, tem culto da quarta, culto da quinta, grupo pequeno. O ponto é, o discipulado, ele exige uma metodologia para ser aplicado, ou ele é meramente espontâneo e intencional? Qual que é a diferença entre discipulado e programas que sejam de integração ou ensino? Então, essa também é outro ponto que muitos pastores conversam comigo. Eu vou dizer para você, Daniel, eu tenho conversado com muitos pastores que me ligam, que assistem algum podcast que eu fiz, e eles ligam e perguntam, pastor, me explica aí qual é o programa, qual é a coisa. Eu tento tirar isso da mente, não tem nada a ver com programa. Na minha igreja a gente tem um instituto que ensina a Bíblia. Sim. Perfeito, ensino bíblico precisa e é necessário, é importante para a vida cristã, eu não tenho dúvida. Porém, o discipulado ele é diferente. Quando você usou a palavra intencional, eu gosto muito dessa palavra. O discipulado é intencional. Você vai ter algo numa igreja de uma forma um pouquinho diferente do outro e sem problema nenhum. Às vezes as pessoas o que eles pedem muito para mim? Qual é o material que você tem? Eu tenho muito material. Eu escrevi muita coisa já sobre discipulado. Qual é o material que você tem? Eu vejo ele estar preocupado num programa estilo acadêmico. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, evoluindo, vai passando. Eu falo para ele, irmão, a gente faz discipulado depois de um jogo de futebol, sentado, comendo um churrasco. O discipulado tem que ser intencional. Ele tem que ter. É importante você ter algumas coisas fundamentais, dias e horários. Porém, ele é muito mais no dia a dia. Eu vou sentar com você, vou bater um papo com você, vou começar a perceber algumas coisas de lutas que você está vivendo. O que eu vou fazer? Eu vou discipular dentro daquela necessidade que você está vivendo. Então, você pode ter um programa. O problema da palavra programa é quando as pessoas acham
eles setorizam a igreja. Os irmãos que querem discipulado, por favor, vêm para cá. Os que não querem, a discipulado é um programa, não é um programa, se não for uma essência da vida, sim. Porque onde que a pessoa pode estar discipulando? Em qualquer lugar. Vou contar um exemplo para você. Eu estava numa reunião com a equipe louvor da minha igreja, uns 2 anos atrás. O que eu vou falar? De discipulado. Sim. Falando sobre o ministério deles e introduzir o discipulado. E a minha igreja tem lá algumas ferramentas para facilitar, que é reunião de grupos, outras atividades que facilitam a pessoa entrar numa ideia, numa visão de discipulado. Aí esse irmão veio e falou assim para mim: pastor, eu não tenho tempo. Eu falei: por quê? Ele falou: eu trabalho de manhã, não estudo de manhã, trabalho à tarde, trabalho à noite. Todo dia na semana. Sábado de manhã eu trabalho, sábado à tarde eu venho para o ensaio do louvor, sábado à noite eu estou no meio dos jovens, domingo eu estou na igreja. Cara, o teu tempo é corrido mesmo. Aí eu falei para ele assim: você está pensando no discipulado só nos programas, vamos dizer assim, que não é programa, mas naquilo que a igreja oferece. Presta atenção. Olha para o seu redor. Olha com quem você convive. Olha para pessoas onde você estuda, você trabalha. Começa a orar: Senhor, me dê pessoas para eu discipular. Eu não preciso estar envolvido num programa, que agora eu vou chamar de programa que eu não gosto, mas... Ou seja, a igreja tem um negócio de discipulado, você tem que estar aqui. Não, eu posso discipular onde eu estou. Sim. E ele entendeu, Daniel, de uma forma tão maravilhosa, que ele arrumou 2 adolescentes. Oh, que legal. Que ele fazia o discipulado, sabe que hora? Nos intervalos da faculdade. Oh. Ele reunia com eles para falar de coisas de Deus, da Bíblia, da vida daqueles adolescentes. Eu não sei se esse caso aí me lembra um tipo de discipulado que às vezes ele se torna imperceptível. Exato. Ou seja, você está discipulando alguém, mas essa pessoa nem sabe que você está discipulando. Isso aí. Então, assim, é aquele contato. Vamos sair para tomar um café. Isso. Vamos sair para comer alguma coisa junto. Vem aqui em casa. Ou vamos fazer algo no fim de semana. Ou é aquela ligação despretensiosa. Total. No meio da semana. E quando você vê essa pessoa está envolvida com você, está caminhando com você, e você vai participando da vida da pessoa e ela não está ajudando. Se eu posso contar um exemplo de uma pessoa que não é da minha igreja. Quando eu estava no treinamento missionário, lá no Mato Grosso, no meio do mato, cidade mais próxima era 90 quilômetros. Estava eu, Fran, eu tinha minhas 2 crianças pequenas, a Mariana e a Annelise. E quando eu estava lá, tinha um professor lá. Depois que eu entendi o discipulado, eu falei: esse irmão fazia discipulado. De forma muito sábia. A gente estava trabalhando com ele em coisas... lá na oficina, e ele de repente usava algum contexto que estava ali para fazer uma orientação, algo para orientar a minha vida, para eu pensar sobre as coisas de Deus na minha vida, seja no meu casamento, seja no meu ministério. Eu falei: esse irmão fazia discipulado comigo e eu nem sabia disso. Legal. De forma desse jeito, mas intencionalmente. Legal. Me veio à mente 2 casos, assim, experiências próprias, né? A gente tinha uma vez na igreja, chegaram uma família de seminaristas, foi lá, começaram a integrar e tal. E eu, uma vez, virei para minha esposa: vamos chamar esse casal para ir lá em casa, para a gente comer e tal, e tomar um lanche para conhecer? Vamos. Eles foram lá em casa, a gente comeu e tal. Com eles, tivemos um lanche bom e tal, e a gente começou ali a estabelecer um contato. E na pandemia... Foi interessante, porque na pandemia, quando estava todo mundo se fechando, a gente começou a se falar muito. E a gente foi estreitando muita relação. Então, assim, olhando para trás, dentro das conversas que a gente estava tendo ali, porque a gente conversava muito sobre, não só sobre teologia, sobre igreja, vida cristã, mas a gente falava sobre família, plano, coisas que a gente precisava mudar. E teve a dinâmica também da gente estar sempre orando junto, tudo. E no fim, eu paro e penso assim: opa, peraí. Ele me discipulou, e eu discipulei ele. Com certeza. Né? E é uma outra coisa muito boa, que o discipulado, às vezes a pessoa fala: tem o discipulador e aquele que é discipulado. Você vai perceber que num ambiente, num momento só, numa conversa, acontecem as 2 coisas. Exato. O discipulador vira a ser aquele que é o alvo do discipulado, e aquele que estava sendo discipulado se torna o discipulador. É uma coisa maravilhosa. Ô, Clésio,
eu vejo que quando a gente fala de discipulado, é uma palavra que está sendo tentado ser resgatado nos últimos anos para cá. Mas eu vejo que em algum momento ela foi esquecida na história. Né? Parece que ela ficou muito distante. Eu falo que assim, quando eu olho para minha caminhada cristã, eu não lembro alguém na minha infância ou na adolescência que de fato tenha... Vem cá, vamos caminhar junto e ter discipulado. Eu lembro de pessoas que foram essenciais na minha vida cristã e que talvez foi parte da minha formação cristã, tudo. Mas eu não lembro assim, de pessoas que foram tão próximas a ponto de dizer que, opa, essa pessoa me discipulou. Mas eu diria que essas pessoas me abençoaram e algumas delas foram essenciais para que eu tomasse a minha decisão por Cristo, inclusive. Mas eu vejo que na história da igreja, os programas elas foram muito mais reduzidos à escola bíblica dominical e aos cultos, e assim a gente caminhou, vamos dizer assim, dos anos 90, ali, 80, para mim eu vejo muito que foi construído dessa forma. Posso estar errado, mas assim, em que momento que você vê na história da igreja que o discipulado foi deixado de lado e quais foram os fatores que contribuíram para essa perda? Foi um fator institucional, histórico, foi cultural? Eu acho que tudo tem. Eu sou professor de história da igreja, né? Eu nunca fiz uma leitura para saber sobre onde tem. Agora, eu não tenho dúvida que eu vou falar para você. A igreja, que é uma bênção, louvado seja Deus pela igreja em todo o Brasil e no mundo, mas a igreja, por sua vez, ela se preocupou com programas. Não, a gente precisa ter programa, Eu falo na minha igreja, toda atividade que algum ministério fizer, que ele não leva à mudança, à transformação, ao discipulado, a gente está perdendo o foco. Porque o que Jesus deixou para eu fazer foi fazer discípulos. Foi essa a ordem que ele deu. Sim. Ele não deu a ordem para eu fazer reunião de homens. Mas a reunião de homens é boa? Ontem mesmo eu tive. E ontem a gente falou um pouquinho sobre, de novo, do acompanhamento mútuo entre os homens. Ou seja, se aquilo que eu faço na vida cristã não me leva a parecer com Jesus, eu estou vivendo uma religião e não cristianismo autêntico, daquilo que Jesus quer para a minha vida. Então, eu creio que a igreja passou por um processo onde ela se preocupou com, vamos ter atividades que envolvam as pessoas, de novo, atividades boas, que você participou e eu também. Exato. Porém, ela tirou o foco do que aquilo que a gente faz, o que está produzindo na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo. Você falou assim, eu não me lembro muito bem de uma coisa muito pontual de alguém. Talvez uma outra pessoa fez alguma coisa que talvez você nem percebeu. Sim. Eu lembro de alguns irmãos da minha igreja que fizeram um trabalho, assim, puxa, eles estavam preocupados com a minha vida. Mas eu lembro muito da minha casa. Lembro da minha mãe. Sim. Do meu pai. A minha mãe não sabia nem que era isso, mas ela me discipulou. E como que ela discipulou? Sabe o que ela fazia, minha mãe? 7 filhos. Ela perguntava para os filhos. Quase que todo dia, Daniel. O que você leu da Bíblia? Aí, não adiantava só dizer assim, eu li a passagem tal. Não, mas e aí? Me explica o que faz diferença nisso? Ou seja, ela queria saber muito mais coisas a respeito da vida. A gente fica com a pessoa, as pessoas talvez tenham conceitos bons da Bíblia, mas esses conceitos não são aplicáveis. Né? Disse um irmão para mim que a teologia fora da prática se torna cética, se torna fria. Ou seja, o quanto que é importante a gente resgatar uma visão de transformação na vida das pessoas. Então, eu creio que a igreja, ela hoje é uma instituição estabelecida no mundo, todo mundo conhece a igreja evangélica, legal, muito bom isso. Porém, a pergunta, os evangélicos no Brasil tiveram um crescimento assustador nas últimas décadas. O que aconteceu no Brasil com isso? Qual é a mudança no Brasil? Qual é a mudança moral, espiritual, do nosso Brasil com um crescimento tão grande? Ou seja, se esse envolvimento com a igreja, se o movimento com a religião, se o movimento com o cristianismo não traz mudança na vida da pessoa, nós estamos fora da rota. Nós estamos fora do objetivo.
O objetivo é fazer mudanças significativas. Exatamente. Você falou da sua mãe, eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha filha ontem. Porque eu fui levar ela na aula. Ela está com quantos anos mesmo? Está com 8 anos. Uau. E eu fui levar ela na aula de piano. Aí saí, levei ela na padaria e tal, comi um lanche dentro do carro no caminho de casa. Perguntei para ela assim, ô filha, quando você pensa no amor de Deus, o que você vê? O que você conclui com isso? Eu falei, papai, como assim? Eu falei, eu vou te dar um exemplo. Eu falei assim, eu amo você. Eu falei assim, eu dou minha vida por você. Mas qual que é a diferença do meu amor por você e do amor de Cristo por você? Ela falou assim, você me ama, ele me ama. Eu falei, não, mas tem uma diferença. Eu falei, qual a diferença? Eu falei assim, o meu amor, eu posso dar minha vida por você. Eu falei, mas o meu amor não te salva. Eu falei, aí ela assim, e de Cristo salva? Eu falei, exatamente. Eu falei, o amor de Cristo é mais forte do que o do seu pai. Com certeza. Porque o meu amor não te salva, mas o de Cristo salva. Eu falei, você acredita nisso? Aí eu falei assim, eu acredito. Eu falei, então tá bom, então guarda isso no seu coração. Que o amor de Cristo é mais forte do que o amor de seu pai e de sua mãe. Então assim, eu tento aproveitar um pouco esses momentos com ela. Às vezes estou caminhando na praia, na escola, tudo. Às vezes, quando a gente vai pra praia, eu gosto de caminhar, ela acaba me acompanhando. Aí ela fala assim, filha, você já parou? Olha o mar, olha que coisa maravilhosa. Eu falei assim, quem que fez o mar? Aí começou a levar ela lá pra criação, tudo. Então assim, você falou da sua mãe, eu lembrei desse... Isso é fazer de forma intencional. Vou aproveitar esse momento para isso. E assim, não é um programa que eu fiz com ela, mas eu embuti essas coisas dentro do cotidiano dia a dia da nossa vida, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai conversando com ela e ela vai entendendo algumas coisas. Agora, você falou que... a gente falou em que momento que ela perdeu, tal, de transformação da história da igreja. Como é que a estrutura institucional, seja ela ou institucional ou orgânica, ela pode sufocar o discipulado? Agenda. Você pega a agenda de uma igreja. Você quer saber quanto que a igreja é envolvida no discipulado? Olha a agenda dela, primeiro. A agenda, ela tira de nós, não só para o discipulado, mas tudo. Você que eu quero fazer uma coisa na vida. Não tenho agenda. Se eu não tiver agenda, não posso fazer. E aí, como as pessoas estão com muita vontade de ter coisas na igreja, a gente precisa ter isso, precisa ter aquilo. Então, essa agenda, ela sufoca. Ela realmente chega um momento e ela sufoca, porque para você discipular, você precisa ter tempo. Sim. Você precisa encontrar o tempo dentro da sua agenda. Eu vou discipular o Daniel. Bem, isso é propósito, é intencional. Então, vou marcar, Daniel, vamos tomar um café? Eu preciso ter o quê? Agenda para isso. Sim. Então, às vezes, as atividades da igreja, a instituição, a igreja, às vezes acaba atrapalhando. Então, eu sempre digo lá para eles, se a gente fizer alguma coisa que for sugar força do discipulado, né? Porque eu não quero que a pessoa também vá para a igreja todos os dias da semana, segunda, quinta, a domingo. Ele tem que ter o tempo de família, o tempo de qualidade de família. Agora, para ele fazer discipulado, ele precisa ter tempo. Exato. Agora, se na segunda tem um negócio, na quarta tem outro, na sexta tem outro, ele vai na quinta também, ficou terça, e talvez terça alguém vai discipulá-lo, ou alguma coisa assim. Você percebeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a agenda. E você acha que... Eu acho que aí você entrou num campo que talvez pode gerar até ativismo. Mas essa pressão que tem por ativismo e a busca pelo crescimento numérico da igreja, ela atrapalha esse resgate? Com certeza. Eu posso contar um pouquinho do momento da minha igreja? Por favor. Então, eu estou há 10 anos no processo de discipulado. Você falou, pastor, já está implementado? Não tem esse negócio de já está implementado. A gente vai continuar falando sempre. A minha igreja teve um crescimento exponencial muito bom. Então, cresceu bastante. Né? Desses 10 anos, ela cresceu mais de 5 vezes o número dela. Então, cresceu bastante, veio muita gente. Então, eu estava até conversando com uma pessoa, uma falha nossa. Então, o pastor que está me ouvindo aí,
não cometa o erro que a gente cometeu e está tentando corrigir a rota. O que você faz? As pessoas estão entrando na igreja, vêm de outras igrejas boas, maravilhosas, que têm as suas qualidades, mas algumas delas não têm um programa, vou tirar a palavra programa, não tem uma vivência de discipulado, não tem a preocupação, vamos fazendo as coisas. E a gente quer aqui focar nisso. Então, eu lembro que eu recebi um casal que ele queria conversar comigo, lidera lá o Ministério de Casais. Eles vieram de outra igreja, mas eles já estavam há alguns anos com a gente, não lembro se eram uns 3 ou 4, eles assumiram o Ministério de Casais. Pastor, a gente tem algumas ideias para os casais. Eu falei, deixa eu ouvir. Sentei com eles, Daniel, e comecei a ouvir. Uhum. E eu não falava absolutamente nada enquanto ele fazia a preleção dele. E eu estava só, enquanto ele falava, orando, Senhor, como que eu vou ajudar esse irmão a chegar no ponto onde a gente quer? Mas aí eu percebi que ele tinha o mesmo pensamento que a gente, sem... Ele começou a falar de algumas coisas que ele queria fazer com casais, e no final da conversa, falou, pastor, tudo isso que a gente quer fazer é para juntar os casais, para a gente começar uma vida de discipulado. Eita, você entendeu. Ou seja, naqueles 4 anos, ele entendeu que o propósito que a gente tem na igreja é discipulado. Ou seja, o que ele queria? Ele queria juntar os casais que estavam meio soltos, com algumas coisas que ele ia fazer, a ponto de criar relacionamentos para que o discipulado acontecesse. Então eu falei, estou contigo. Se esse é o propósito, eu estou contigo. Surgiu um grupo de mulheres lá na igreja. A gente tem um grupo já bem tradicional, que vem de anos, da própria denominação. Mas surgiu um outro grupo lá, que estão trabalhando juntos. Mas esse grupo surgiu justamente para ter essa visão de discipulado dentro do ministério. Então, é muito importante que a instituição, a igreja, sim, se ela não tiver isso, de novo, discipulado não é o Daniel faz, a Larissa não, o Clésio faz, a França não, ou vice-versa. Não é isso. É uma visão. Nós queremos discipulado aqui. Eu falo no púlpito da minha igreja várias vezes. Eu não quero uma igreja cheia de gente. Eu quero uma igreja cheia de discípulos. É isso. Você quer viver a Igreja Batista Boas Novas? Se envolva com o discipulado. Maravilha. Uma preocupação que talvez você deve ter é que o discipulado ele seja uma cultura e não um programa. Isso. Então, assim, e eu creio que às vezes o que pode estar acontecendo em muitas igrejas é que o discipulado é mais um programa para dentro da igreja. E ele continua com a mesma cultura ao redor dela. Então, assim, nada mudou. Vamos introduzir mais um programa. No seu caso, como é que você estruturou o discipulado ali na prática, incluindo esses encontros, essa mentoria? Como é que você fez essa estruturação de que a igreja revesse todo o seu programa e, o caminho vai ser tudo voltado só para discipulado? Então, de novo, uma igreja histórica, não é fácil você mexer nas estruturas, em algumas coisas importantes, vamos deixar isso, vamos colocar isso, não é fácil. E a tendência da igreja é querer voltar sempre às estruturas de programas, de atividades, sim, ainda mais sendo uma igreja histórica. Então, você fazer a mudança, primeiro, tudo que você força, você quebra. Sim. Você entendeu? Se eu chegar, não, a partir de hoje, não, você não consegue. Se você não for por ensino, por convencimento espiritual mesmo, muita oração, busca de Deus, para que Ele faça isso, não é a gente que vai lá, senão quebra. E uma outra coisa, antes de eu dizer exatamente a sua pergunta, a possibilidade de você ter a igreja inteira é muito pequena, ou quase nada. Por quê? Porque, primeiro, a igreja está em rotatividade. Estão chegando pessoas que vão entrar, opa, o que está acontecendo aqui? Até eles entrarem e entenderem que aquilo vai envolver um tempo. Então, essa questão de inserção de uma cultura discipulado, como já disse aqui, não é uma coisa que você faz uma vez, agora tudo bem, nós estamos munidos, não. O ser humano, eu vi uma frase de um professor meu no seminário, o ser humano é essencialmente religioso. Então, não importa a religião dele. Ele é essencialmente... O que ele quer? Ele quer... eu estou aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar o dízimo. Eu preciso cantar no coral. Eu preciso fazer parte do grupo de homens, de mulheres. Então, ele quer estar envolvido com um programa religioso. Sim.
O discipulado não é programa. O discipulado é cultura, é vida. A gente pensar na vida. Para ele mudar esse pensamento, leva tempo. E você precisa ter resiliência para continuar, porque você vai ver, tem hora que, eu percebo como pastor, tem hora que o momento discipulado, a igreja está numa pegada boa. De repente você começa a perceber ela, você vê uma conversa aqui, outra ali, opa, peraí, está esfriando um pouco. Você precisa, ou seja, continuamente passar a visão, a missão da igreja. A missão da igreja é ser discípulo e fazer discípulo. É isso. Se a gente fizer isso, estamos fazendo. Então, essas questões que você tem que fazer constantemente, preparar a igreja, falar para a igreja, vou mudar a liderança, vem uma liderança, que a pessoa ouviu lá, o pastor falando, mas quando ele chega na liderança, ele não tem muito a visão, você precisa corrigir a rota dele. Então, é uma questão constante, você tem que estar percebendo aonde estão cada grupo diferentes, porque eu tenho discipulado na minha igreja desde as crianças. Sim. As crianças têm discipulado. Então, a líder hoje lá, ela tem uma visão muito boa. Então, ela está comigo nisso aqui. Mas se mudar ela, porque pode mudar. Sim. A rotatividade. Dos juniores, dos adolescentes, todos os grupos têm discipulados dentro das suas faixas etárias, né? Fora os grupos mistos que a gente tem. Até maturidade. Maturidade é ótima lá. E aí mas você tem que perceber como que eles estão pensando. Você vai ver uma mudança, quem são eles. Então, esse tipo de acompanhamento você tem que fazer constantemente. Teve algum momento que você precisou corrigir a rota? Opa, nós estamos saindo Eu estou aqui. nesse momento. Eu estou nesse momento. Inclusive, ontem a gente estava naquela reunião, a gente estava orando justamente por isso. Por quê? Justamente porque a igreja, o ser humano, eu e você, todos nós somos muito religiosos. A gente é. Por favor, quando eu falo isso, eu não estou falando mal da religião. Sim. Eu também sou de uma religião. Então, não estou falando mal, mas a gente é religioso em que sentido? Eu fazendo isso, tá bom demais. Eu já dei meu dízimo, eu já participei da escola dominical, eu já participei do culto na semana, tá muito bem. O discipulado, a religião está imbuída nele, tá, mas o discipulado não é no domingo, o discipulado é na segunda. Eu tenho que pensar no discipulado onde eu moro. Ser discípulo de Jesus e fazer discípulos é minha vida, é a vida do cristão. Então, se ele não tiver esse pensamento, a possibilidade de ele viver uma vida religiosa se torna muito maior. Então, faz uma coisa aqui, eu cumpri, eu fiz, opa, estou um bom crente. Maravilha. Você falou de alguns riscos. Agendas, programas e o risco da gente ter uma postura, vamos dizer assim, religiosa. Vou lá na igreja, cumpro programas, faço isso. É quase que a gente volta um pouquinho ali antes da reforma, quase que a gente busca um pouquinho ali, meio uma salvação meio por obras ali, né? Muito. Vamos dizer assim. E existe algum outro risco que você enxerga que pode enfraquecer essa cultura? Risco que pode... eu acho que eu falei um pouco, mas eu vou só dar uma ênfase. Eu falei para esse pastor que eu estava conversando essa semana. Eu estou fazendo um discipulado com esse aqui, com uma pessoa. E essa pessoa vai fazer o discipulado com uma outra pessoa, porque tem que ser uma roda. Se eu ficar, pastor, você vai me discipular? Vou, pastor, me discipula, pastor, você não vai dar conta. Então, você precisa treinar pessoas. Então, se você não treinar pessoas para discipular, que tenham a visão, a garra, você compromete o processo. Por que você compromete o processo? Porque se eu discipulei você e você não tem a garra, você vai discipular uma outra pessoa, vai ter menos garra ainda. Sim. Então, lá na frente, ele vai morrer. Então, quem estiver no processo de engajamento de discipulado, você tem que estar ciente que você fez um bom trabalho e aquela pessoa é isso. Eu tenho um irmão da nossa igreja, ele se converteu lá na Boas Novas. E eu já falei para você de um estudo que eu dou da Bíblia, estudo bíblico cronológico. Eu acho que eu já ouvi falar desse estudo. Eu já dei. Acho que eu vi pela rede social sua lá. Acho que você tem falado um pouco. Isso, eu falo. Eu estou gravando, eu já dei 200 vezes. Ele dá um fundamento bíblico muito bom sobre a vida com Deus, vida de salvação. E esse irmão fez o curso, se converteu, foi batizado e tal. Ganhou um fundamento bíblico muito bom. E ele estava justamente já, quando a gente estava no andamento do processo do discipulado, e ele entrou no discipulado. Novo crente.
se tornou um irmão com uma garra muito boa. Por causa do trabalho dele, ele mudou para Florianópolis. Se um dia ele assistir, um beijo, ele sabe de quem eu estou falando. Ele mudou para Florianópolis. E eu liguei para ele. E aí, como que você está, meu irmão? Chama Chico o nome dele. Como você está, Chico? Ele falou, estou bem, pastor. E aí, como que você está? Já estava membro de uma igreja lá? O que você está fazendo? Ah, pastor, estou fazendo discípulo. E ele querendo ajudar a igreja lá a pensar sobre esse assunto. Né? Então, de novo, não é onde a pessoa está. Não, eu estou na igreja, eu vou fazer. É a minha vida, é onde eu estou. Quer dizer, é onde ele está. Ou seja, eu não preciso estar aqui para fazer discípulo. Onde eu estou, eu vou fazer discípulo. Eu moro num condomínio, eu e Fran estamos orando. Senhor, quem que você quer que a gente discipule aqui? É onde eu estou. Olha, essa experiência é muito legal, porque você implementou algo em Jundiaí ali e está levando uma cultura lá para Florianópolis. E alguém que está começando também, respondendo, né, estou fazendo discípulos, quer dizer, ele está levando algo que ele aprendeu daqui para lá, ou seja, uma cultura que começou aqui e está saindo para fora, vamos dizer assim. Tem um casal que foi para o Canadá, Uhum. Diego e a Glaucia, mesma coisa. Eles foram para lá e falaram, pastor, procurando igreja, mas a gente quer uma igreja que faça discípulos. Uhum. Maravilha. Ô Clésio, existe ali igrejas que procuram uma maneira de começar tudo isso. Tem muita igreja aí que está em passo ali de revitalização, precisa repensar a igreja, mudar a forma dela viver, existir, propósito e missão, enfim. E ela talvez queira buscar no discipulado o caminho. Uma saída. Mas ela não sabe como implementar. Ok. Eu já participei de reuniões a respeito do discipulado, onde a gente sentava, ouvia sobre discipulado, mas dali parece que não é que não saía nada. A gente entende, você entende o princípio, o propósito, mas como é que você vai transformar isso para a prática? Então, assim, quais os primeiros passos práticos que você recomenda para uma igreja como essa, mesmo aquela que nunca teve essa prática, para resgatar essa cultura sem causar rupturas e sem desorganizar uma comunidade? Essa é muita oração, primeiro. Mas deixa eu dizer uma coisa, a gente está acostumado a ter isso aqui é um plano de uma igreja, isso aqui, vai lá, faz isso daqui. As pessoas estão querendo respostas imediatas. Né? Não, eu vou fazer aqui, montar um negócio discipulado. Não tem nada imediatismo. Não existe isso. Não tem. Não queira começar uma vida de discipulado na sua igreja e ver respostas agora, aqui já. Não. Primeiro, muita paciência, muito foco naquilo que a pessoa está fazendo, que ele pensa. Começa com poucas pessoas. Irmãos, vamos abrir aqui. Quem quer entrar no discipulado, vem. Não, ele não vai conseguir fazer. Não é uma... De novo, gosto de reunião de homens. Tivemos ontem na minha igreja. Mas não é, vamos juntar um monte de gente aqui, vamos fazer... Não é isso. Discipulado é vida. Então, a experiência que eu tive como que a gente vai começar? Vamos começar com a gente. Pega lá uma pessoa, 2 pessoas da sua igreja. Pastor, mas isso vai demorar? Vai. Uma cultura você não muda de uma hora para outra. Você tem que ter paciência para um processo. E outra, se a pessoa achar que é um evento legal, vamos lá, vai ser 10, ele vai morrer no dia seguinte, na mês seguinte. Se a pessoa não tiver uma visão, o que é ser discípulo, que é vida, que é a essência do cristianismo, que é algo que a pessoa tem que estar... é da vida dela. Eu não faço discípulo porque o pastor ali faz discípulo. Eu faço discípulo porque eu sou discípulo. Sim. Como que você mantém uma cultura discipular? Quando os outros estão fazendo discípulo. Eu discipulo você. Se você não discipula o outro, significa o quê? Que eu discipulei mal você. Exato. Então, não queira fazer um movimento grande, achar, uau, vai todo mundo aqui, vai... Não. Ele é um processo lento. Ele vai crescendo exponencialmente? Vai. Né? Eu não tenho dúvida que ele cresce exponencialmente. Porém, ele é um processo.
lento, onde você vai vivendo, as pessoas vão entendendo, talvez outros vão chegar mais. Alguns são respostas mais rápidas do que outros. Você vai perceber, pastor, quanto tempo que eu invisto em pessoas discipuladas? É a vida. Mas tem pessoas que dão a resposta mais rápido no sentido de reproduzir, de multiplicar. Uau, a pessoa ganhou. Outros não. Ah, tá. Aí você tem que ter paciência. Lá na nossa igreja a gente começou com um processo, talvez isso possa ajudar as pessoas. Quando eu comecei com aqueles 11, 12 que eu tinha comigo, estava indo, as pessoas vinham perguntar para nós, lembra que eu falei? Sim. Vinham perguntar para nós, quando que eu vou entrar nessa? Sabe o que eu fazia? A gente criou um processo chamado pré-discipulado, que está lá também. Tem uma ajuda que o Josué Campanha nos ajudou. Mas a gente criou o nosso. Então, se alguém procurasse qualquer um de nós, como que eu posso fazer para discipulado? Todo mundo já sabia o que tinha que fazer. O que tinha que fazer? Primeira pergunta que fazer, você está lendo a Bíblia? Você quer discipulado? Ah, tá bom. Você está lendo a Bíblia? E pasmem, eu não sei se isso é na sua igreja, que você frequenta, mas estou dizendo da minha, então eu posso falar da minha. A grande maioria não lê a Bíblia. Todos os dias. Se eu quero ser discípulo de Jesus, é fundamental. Bíblia, tempo de oração. Então perguntava, você lê a Bíblia? Ah, não tem muito para... Então eu vou fazer o seguinte, você começa lendo a Bíblia. Mas como assim? Você não quer ser discípulo de Jesus? Começa a ter uma prática de leitura bíblica de oração. Não marcava absolutamente nada. Daqui uns dias a gente fala. Aí passava lá uns 10 dias, procurava. E aí, você está lendo a Bíblia? Alguns, ainda não comecei. O que você pensa? A pessoa está pensando num evento, num programa de discipulado, que eu quero participar. Quando a pessoa dizia, eu estou lendo a Bíblia, você está lendo? Puxa, alguma coisa te chamou a atenção? Olha, eu estava lendo um dia. Aí as pessoas começam a viver o discipulado sem achar que estão no programa. Para tirar aquela ideia. É um evento, olha a igreja, escreve lá na frente, temos aqui discipulado. Eu quero entrar nisso. Então, se a pessoa começar a ter uma mudança de pensamento, de cultura, de vida, e de novo, é um processo. Pastores que estão nos ouvindo aqui, você pode ter certeza, pessoas que estão ao seu redor, líderes importantes, maravilhosos, bênçãos na sua igreja, precisam aprender sobre o assunto. Você pode começar muito bem com eles e aquilo vai começar a reproduzir de forma abençoadora. Você, antes de implementar, você passou por um momento, provavelmente você pode, vamos dizer assim, você buscou alguém que te discipulasse para você compreender melhor essa cultura para implementar? Não, eu não passei por alguém que veio me discipular. O que aconteceu naquele grupo, depois que a gente entendeu, é isso. A gente precisa se envolver com o discipulado, ser discipulado e discipular. Perguntaram, como que nós vamos fazer? Vamos começar entre nós. Então, aquele grupo, lembra que a gente falou da mutualidade? Sim. Aquele grupo fez isso comigo. Legal. Cara, a gente começava a falar, eu elaborei meu material para fazer isso. Por quê? Porque a gente usou um livro que se chama A Formação de Discípulo. Não sei se você conhece, do Kate Phillips. É um livro pequeno. Né? Lá na nossa igreja a gente tem um negócio. A gente catalogou ele como livro amarelinho, porque ele é amarelinho. Você já leu o amarelinho? Lá é assim. A gente separou alguns livros por cores. E aí, o que eu fiz? Eu li o livro e preparei o material de discipulado com perguntas, que é muito diferente daquilo que a gente falou anteriormente de aulas. O discipulado é interativo. Sim. Se num discipulado eu falar mais que 20, 25 minutos, tem alguma coisa errada. Porque são perguntas, a gente conversa. E nessa troca de conversas, eu fui discipulado. Legal. Eu fui impactado, eu fui mexer com a minha vida. Então, de novo, nesse processo, quando a gente colocou, isso aconteceu com os dois. Você pensou que seria assim ou nesse processo você descobriu que, eu também estou sendo discipulado? No processo. Aliás, eu fui entender um pouco depois até. Porque naquela hora eu sou pastor da igreja. Estou aqui. É o que eu vou ensinar. Que é nada. Aí depois eu fui percebendo que a coisa era muito mais profunda, porque não era eu falar, eu estou no púlpito, eu desço a lenha. E os irmãos me ouvem, não é? Quando eu estou no discipulado, eu recebo também. Eu sou
exortado, eu sou corrigido. Né? Eu lembro uma vez, irmão, que a gente estava conversando no negócio, tem um irmão que está me ajudando nesse processo, nesse plano na igreja, desde o início, desde 2015, quando a gente começou. Ele é o meu, eu não sei se ele é meu braço direito ou eu sou o braço direito dele. Mas, quantas vezes Deus usou a vida dele? E ele falou assim, pastor, isso aqui não tem nada a ver com o discipulado. Eu falei, é verdade, irmão. Vamos mudar aqui o negócio. Então, foi um aprendizado mútuo, né? Tanto é que quando eu fui falar para esse grupo, agora é a vez de vocês irem discipular, não, pastor, a gente não consegue fazer o que você fez. Falei, o que eu fiz aqui? Vocês têm aqui o material, vão em frente. Aí começaram a fazer e foi uma experiência fantástica de ouvir pessoas, Daniel, pessoas que estavam 30 anos na igreja e de vir dizer assim, pastor, que eu estou vivendo aqui, eu nunca vivi. E eles diziam assim para mim, me dá mais um para eu discipular, que eu quero mais uma pessoa. Porque a gente escolhia as pessoas a dedo para que o processo não fosse comprometido. Então, eles vinham e falavam para nós, eu também quero, eu quero mais gente, eu quero discipular mais pessoas. Isso foi uma coisa maravilhosa. Maravilha. Ô Clésio, quando a gente vai ler livros de liderança, principalmente fora da igreja, liderança empresarial, de organização, muitos palestrantes falam que o líder, o time é a cara do seu líder. Se você é um líder fraco, seu time vai ser fraco. Se é um líder forte, você vai criar times fortes. Se você tem um líder que é compromissado com a equipe, você vai gerar compromisso. Olhando para a ótica cristã, eu imagino que ela também vai na mesma linha. Os discípulos tiveram um modelo, foi Jesus. Nós temos um modelo, que é Jesus. Então, o nosso modelo de liderança, a gente aprende com o mestre. Dentro de um ambiente empresarial, aquele líder influencia aquela equipe e ele vai moldando aquela equipe a ter uma cultura, uma dinâmica, uma vida, dentro dos propósitos. Dentro dos seus propósitos. Quando você olha para tudo isso, para esse processo todo, qual foi o papel principal da sua liderança para que você pudesse ver os frutos que você está vendo hoje? Eu vou dizer uma coisa que quando eu assumi a igreja em 2013, eu perguntei para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça aqui? Foi um ano de muito tempo de oração. Eu não sei se foi uma coisa muito boa, não sei, não tenho certeza que foi muito boa. Só que teve gente que estavam com a mesma preocupação comigo. Então, nós começamos a orar e ir atrás. Né? Então, o meu papel, primeiro, eu creio que o meu papel foi reconhecer que a gente precisava de mudança. Se a gente achar, não, vamos continuar nessa toada, a gente ia estar do mesmo jeito e certamente pior do que estaria naquela época. Mas não, a gente não pode ficar do jeito que... Eu lembro da primeira reunião que eu fiz com a minha liderança quando eu assumi o pastorado titular. Que eu nem sabia do que ia acontecer. Nada. Eu só falei assim para eles, irmãos, tem uma outra forma de fazer igreja que a gente não está sabendo. A gente precisa ir atrás. E todo mundo comprou a ideia comigo. Então, eu creio que a primeira coisa foi reconhecer que a gente precisava de uma mudança. Segundo, foi que eu não fui sozinho sobre isso. Eu convidei pessoas a orarem comigo e a pensarem comigo. Até que a gente encontrou o Campanhã e aí fizemos toda a revitalização da igreja e entendemos que o discipulado era o foco de tudo. Né? Então, não era só eu, agora não era só eu tinha um grupo que estava pensando comigo. Então, eu creio que o papel que eu tive, né, foi primeiro reconhecer, precisamos de mudar, precisamos fazer alguma coisa para levar a igreja a um pensamento diferente. De novo, sem saber, eu conheci a palavra discipulado porque está no vocabulário evangélico, porém, sem saber que a gente ia lidar com isso, a gente estava sabendo que não estava bem do jeito que estava. É o primeiro passo, reconhecer que você precisa de um outro caminho, uma outra mudança. Quando a gente fala de liderança dentro da igreja, mesmo estando numa cultura de discipulado ou não, a gente sempre tem aquela tensão entre cuidar de pessoas e cuidar da estrutura. Principalmente quando se fala em reuniões de colegiado, de conselhos, de igreja.
você tem que lidar com questões administrativas, que são óbvias, é parte da vida da igreja. Mas muitas vezes essa questão administrativa e da estrutura se torna também o protagonista dessas reuniões e a parte de cuidado de pessoas acaba ficando do lado. E às vezes é difícil achar esse equilíbrio, né? Eu gosto do livro A Treliça e a Videira. Então, parafraseando, muitas vezes a gente cuida mais da treliça do que da videira. Uhum. Como é que você equilibra esse cuidado das pessoas com a estrutura e o que você considera mais importante nisso tudo? É investir, manter a estrutura ou investir nos relacionamentos? Cara, foi exatamente o que a gente viveu lá, Daniel. Uhum. Exatamente. Eu lembro, quando a gente teve contato com o Campanhã, ele nos chamou para ir ali onde ele mora. Deu um branco agora a cidade onde ele mora. E a gente foi onde ele estava, Dayatuba. Uhum. Ele falou, vem tomar um café aqui. A gente arrumou algumas pessoas, não eram todos daquele grupo, porque estava iniciando. A gente chamou algumas pessoas, vamos lá tomar um café com o Campanhã. Cara, eu lembro se fosse hoje. Hoje, quando eu encontro com... lembro aquele dia com o Campanhã, a gente ri. Por quê? Ele perguntou, a gente estava num lugar de tomar café, ele reservou lá pra gente, sentado assim. Primeira pergunta, e aí, o que vocês estão querendo lá da igreja, né? Aí, cara, eu lembro como se fosse hoje. A gente estava em processo de construção, que estamos até hoje, né? Processo de construção. Ele falou assim, o que vocês querem? Então, a gente está numa construção lá, não sabe como que a gente faz para terminar, tá difícil. Ele só não riu da nossa cara, assim, porque ele é um homem extremamente educado. Mas hoje a gente ri. Ou seja, a gente estava preocupado com a treliça e não com a videira. A gente estava preocupado com a estrutura física, a estrutura organizacional e não com as pessoas. Cara, quando a gente pensa nisso... Ou seja, é só a gente pensar, pastores que estão aqui, se a estrutura ele é o fim em si. Ou seja, se eu tiver uma boa estrutura, seja organizacional, estrutura física, está indo muito bem. Aonde está o meu foco? Ou seja, a estrutura serve ao propósito ou a estrutura é o propósito em si? Se a estrutura é um propósito em si, nós estamos tentando consertar um monte de coisa dentro dessa estrutura, seja da organização, seja física dela. Né? Hoje, para você ter uma ideia, nós tivemos tantas mudanças físicas. A gente pensa, se a gente tivesse esse pensamento, o prédio que a gente tem hoje seria diferente. Porque o prédio não é um fim em si. Se ela não servir para um propósito. Eu teria feito muita coisa diferente lá. Só pensando no discipulado. Por quê? Porque quando vamos construir um prédio, a igreja precisa de um prédio, vamos construir. Aí foi construir o prédio sem pensar no que a gente queria. Então, antes de construir, antes de pensar na estrutura, pensar aonde você quer chegar. O que você quer fazer. Para onde a gente está indo. Aí a estrutura tem que servir esse propósito, não ao contrário. Legal. Bom, mas eu acho que você concorda comigo e existem muitos pastores que estão sobrecarregados com a estrutura. Sim. E provavelmente você já deve ter ouvido. Eu não consigo discipular pessoas porque a estrutura me consome. Seja ela administrativa, cuidar do prédio e tal. Tem um pastor, acho que é o Ricardo Costa de Vinhedo, que é da Presbiteriana de Vinhedo, ele fala o seguinte, ele falou para o seu conselho lá, falou, a única pessoa que pensa 24 horas na igreja sou eu, porque eu sou o pastor. Falei assim, vocês vão embora e vai cuidar das suas vidas, mas eu penso na igreja. E muitas vezes esse pastor sozinho, e não é uma crítica a esse pastor, porque ele é um excelente pastor e é um cara que tem foco no discipulado. Mas pensando um pouco nessa realidade, tem muito pastor que está sufocado pela estrutura e não tem tempo, às vezes nem para visitação, e que dirá discipulado. O que você diria para esses pastores e líderes que estão sobrecarregados com a estrutura, mas que muitas vezes têm um coração na obra e querem investir em discipulado, mas não conseguem? Antes de eu falar aqui, a gente tem que fazer uma observação. A estrutura não é ruim em si. Aliás, uma igreja sem estrutura também não é bom. Em todos, a gente precisa da parte física, a gente precisa de uma organização, a gente precisa de liderança, a gente precisa de
de todas essas coisas. Então, não, ela não é um mal em si. O problema é quando a estrutura é um fim em si. Sim. Ela precisa levar a um propósito. A grande pergunta que os pastores sufocados têm para fazer é: aquilo que eu faço, aquilo que a igreja faz, a estrutura que ela tem, ela está me levando aonde eu quero? Se ela não está levando onde eu quero, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar a estrutura. Eu não posso continuar fazendo a mesma coisa e eu não estou chegando a ponto nenhum do que eu penso. Primeiro, se eu tenho pessoas que estão comprando a ideia de discipulado comigo dentro da igreja, eu estou replicando a visão, pessoas estão ganhando a visão, eles vão entender a mudança. De novo, se a igreja nova, ela está começando agora, é muito mais fácil iniciar uma igreja com uma visão de discipulado. Você pegar uma igreja que nem era minha, 74 anos, você querer colocar uma visão. Então, é muito mais fácil. Porém, não é impossível para ninguém. De novo, você não pode forçar para não quebrar, você tem que ir aos poucos. Mas, de novo, se a estrutura está sufocando, essa estrutura não está levando àquele ponto, não tem jeito, não tem o que fazer. Tem que mudar toda essa cadeia de estrutura para levar. Vou dar um exemplinho rapidinho aqui para você. Quando a gente estava... Hoje funciona um pouquinho diferente, mas só para você entender, funciona um pouco diferente, mas a gente precisa da mesma coisa. Quando a gente começou o discipulado, era individual, duplas, eram... Eu e minha esposa discipulamos alguns casais. Era um casal, discipulava um casal, um homem, uma mulher. E às vezes eles precisavam de um lugar. Nem sempre eles tinham lugar. Qual era o lugar que eles queriam? A igreja. Tá tudo certo. Então, a gente começou a perceber a falta de salas. Não era para uma reunião somente, que também falta salas, mas era para pessoas sentarem lá e baterem papo e ter uma conversa de discipulado. Então, quando a gente pensa na estrutura, se aquela estrutura está me ajudando a levar aonde eu realmente penso. A estrutura tem que servir a comunidade, e não ao contrário. Né? Legal. Cristo nos chamou a fazer discípulos. Quando você faz a relação entre discipulado e missão, como é que você define? Quando você fala de missão A sua relação entre discipulado e missão. Como é que você define essa relação? Então, eu não sei se eu vou responder exatamente o que você está pensando, senão você pode me corrigir. Quando eu falo de missão, eu falo de quem eu quero ser, que é o que eu quero fazer pro resto da vida. Sim. Então, tem tudo a ver. Se a minha missão não é fazer discípulos, eu estou fora da missão de Cristo. A missão de Cristo é fazer discípulos. Ele fez discípulos 3 anos que ele fez. Estava aqui, a preocupação dele era deixar pessoas que pudessem multiplicar aquilo que ele fez. Então, se a minha missão não é fazer discípulos, ao meu ver, eu estou fora da missão de Cristo. A gente pensa em fazer missão, muitas vezes, e discipulado dentro da igreja. Como é que você enxerga essa questão do discipulado fora da igreja, quando a gente olha para a nossa vida no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, na universidade? Vamos pensar um exemplo aqui. Eu tenho 3 filhos, não tenho? Então, quando eu não tinha nenhum, se eu quisesse, o que tinha que acontecer? Tinha que nascer o primeiro, não tinha? Sim. Se ele nasceu, então agora eu preciso ajudá-lo no desenvolvimento dele, não é isso? Então, de novo, se eu estou em algum ambiente, qualquer lugar que eu estiver, seja dentro, fora da igreja, eu falo lá na minha igreja. Se você convidou alguém para... Porque a gente tem hoje, que a gente chama lá na igreja de PGD, Pequeno Grupo Discipulador, dá ênfase no discipulado. Se eu recebo uma pessoa no meu PGD que não é crente, que não conhece a Cristo como Salvador, melhor dizendo assim, eu oriento todos os líderes. Pega uma pessoa do seu grupo, destaca ele, fala, tá vendo aquela pessoa? Você é responsável para ganhar ele para Jesus. O discipulado começa com esse ponto. Se a pessoa, se eu estou no meu trabalho, tem uma pessoa do meu lado, Senhor, eu vou discipular esse daqui. Aí ele não conhece a Cristo, eu vou discipular como? Primeiro, eu tenho que levá-lo ao conhecimento de Cristo. E depois começar um processo de crescimento espiritual, que isso é o discipulado. Então, lá na nossa igreja, a gente tem um meio trato, vamos dizer assim, né? Como eu dou aquele estudo bíblico todo ano lá na igreja, já desde que eu estou lá, não falhei nenhum ano até hoje, e dou muito para fora, eu acabei de dar 4 semanas atrás, acabei de dar numa casa para pessoas que queriam. É o que eu mais faço. Mas eu falo para eles assim, você tem uma pessoa no seu grupo, ou você está discipulando alguém no seu trabalho,
quando você souber que o pastor vai dar o ensino bíblico cronológico, não só convida, vem com ele. Porque ele vai ter um fundamento bíblico muito bom. Porque esse é o primeiro passo. Ganhou ele para Jesus, agora a gente tem discipulado com novos crentes. Discipulado que envolve pessoas mais maduras e assim por diante. Legal. Eu fiz essa pergunta porque, assim, eu tenho uma experiência lá no meu trabalho com um cara que a gente às vezes vai, sai para almoçar, então a gente fala sobre família, sobre tudo, às vezes até na parte política a gente conversa e tal, e assim, mas a gente vai batendo um Só papo... conversa, né? Conversa. Não vai discutir parte política. Não. Conversa. Jesus, assim, misericórdia. Conversa na boa Mas um dia ele descobriu que eu faço podcast. E isso abriu uma porta para começar a falar um pouquinho do evangelho para ele, né? E diariamente, quando a gente se encontra lá, a gente sai, toma um café junto e tal, e aos pouquinhos ele consegue perguntar alguma coisa para mim, eu vou respondendo. Então, eu vejo que uma forma de a gente trabalhar o discipulado e fazer discípulos é introduzir isso na dinâmica do trabalho, do nosso dia a dia, né? É o relacionamento. Exatamente. Você cria um relacionamento e, de novo, intencional. Vou fazer amizade, quero levá-lo a Cristo e depois levá-lo a Cristo, o crescimento espiritual. Teve um caso lá, um outro lá, perguntou assim, chegou, conheceu, a gente foi conhecendo, aí descobri que ele era diácono na igreja no presbiteriano em Limeira, descobriu que eu era presbítero aqui, a gente começou a conversar também, foi criando conexão e a gente também vive trocando figurinha lá, né? Isso dentro do ambiente de trabalho também. Né? E ele me ajuda também nas questões do trabalho, eu ajudo ele e a gente vai também crescendo junto. Líderes saudáveis passam pela jornada do discipulado, sim ou não? Sim. Não tem. De novo. Quando ele realmente está no discipulado, posso dizer uma coisa? Não é que os problemas acabam. Talvez algum pastor está pensando, eu vou fazer discipulado para diminuir problema na igreja. Não. Problema, onde tem gente, tem problema. Sim. Tá certo? Eu dou problema para os outros dão problema para mim. Mas a gente tem uma experiência de uma maturidade melhor. Sim. A pessoa acaba sendo também a solução do problema. Legal. Se você pudesse dar um único conselho a pastores e líderes que desejam iniciar a jornada do discipulado, que conselho você daria? Seja resiliente. Você vai ter muitos obstáculos pessoais, porque você vai ter indagações, você vai ter obstáculos de uma visão que a igreja tem hoje, que é uma visão de um crescimento exponencial de uma hora para outra. Né? Você vê essas igrejas que começam, de repente está um número grande, você fica focado nisso. Então, discipulado, seja resiliente. Vai ter contras aqui, é isso aqui que a gente quer. Você quer andar comigo? É isso. Maravilha. Pensando nessa jornada que você tem traçado sobre discipulado aí nos últimos 10, 15 anos, você olha lá para trás, vê todo o caminho que você percorreu, chegou hoje, falou que está corrigindo alguma rota para permanecer dentro dessa visão. O que o pastor Clésio de hoje falaria então para o pastor Clésio que foi ordenado lá atrás, talvez descobrindo o seu chamado ainda como missionário antes de se tornar um pastor de uma igreja local? O que eu diria para mim mesmo? Isso. Faça mais discípulos. E eu vou dizer por quê. Faça mais discípulos, prepare mais pessoas. Se eu tenho um investimento que eu preciso fazer e que o Clésio lá de trás precisava fazer, era investir em mais pessoas para se tornarem mais discípulos de Jesus, que seriam muito melhor. Maravilha. Bom, eu acho que o tema do discipulado aí daria uns 200 podcasts, a gente não terminaria. E eu falo que esses momentos também discipulam o meu coração, porque eu aprendo muito quando alguém vem falar sobre alguma área da vida cristã. Com certeza. Mas para a gente terminar, quero fazer um bate-pronto com você. Pergunta rápida e resposta rápida. Livro da Bíblia que você mais gosta? Neemias. 3 pregadores que você gosta de ouvir? Bom, acho que muita gente deve gostar.
Eu escuto muito Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes. Tem um pregador de Fortaleza, se eu não me engano, chama Felipe Seabra. Muito bom, muito bom, muito bom a mensagem dele. E tem alguns pregadores que estão muito perto de mim, que eu gosto de ouvir, né? Lá da minha igreja tem um jovem lá que é muito bom pregar, o Raoni. Legal. Tem pregadores que convivi com eles na obra missionária, Pércio Coutinho, muito bom pregador. Um que está com o senhor, o Adalberto Denelsbeck, um americano que tem uma pregação maravilhosa. Legal. Um livro que marcou a sua vida e caminhada cristã. Na minha infância, em Seus Passos que Faria Jesus, do Charles Sheldon, se eu não me engano. E o dos dias mais atuais, do Kate Phillips, A Formação de Discípulo. Quem é a sua referência pastoral? A minha referência pastoral, eu não sei se a pessoa pode dizer de um nome de uma pessoa, porque para mim, para ter uma referência pastoral, eu tenho que estar convivendo com ela, né? Porque pastor você conhece junto. Então a minha referência pastoral são os pastores que estão comigo. Se você pudesse deixar uma única mensagem, apenas uma frase, sobre a jornada do discipulado, qual seria? O discipulado cria, o discipulado produz transformação. Qual é a sua maior motivação no ministério como pastor e discipulador? É ver pessoas sendo transformadas, salvas e transformadas. E uma última pergunta, o que é Cristo para você? Cristo é meu modelo, meu referencial. Legal. Pastor Clésio, muito obrigado. Joia. Por essa conversa, por esse bate-papo. Foi ótimo. Por poder trazer coisas tão valiosas para minha vida e creio que para quem escutar também vai ser de grande valor. Muito obrigado mesmo. Espero que abençoe pessoas e motive pessoas a ser e fazer discípulos. Amém. Que Deus te abençoe sua vida, Amém. seu ministério, tua casa. Amém. Que você continue cada vez mais um formador de discípulos. Amém. Amém. Bom, se você ficou até aqui, se você ouviu todo esse conteúdo, te faço um convite novamente. Deixa seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou, mas o principal, compartilha. Compartilha com sua igreja, com seus líderes, com seus pastores. Se pastor estiver ouvindo esse conteúdo, compartilha com outros pastores, para que a gente possa alcançar não só a relevância, mas que a gente possa formar a mente, o coração dessas pessoas para a missão que Deus nos deu, que é fazer discípulos. Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.